Voltando então aqui com a nossa live, aguardando o pessoal chegar. A nossa convidada também. Estamos falando aí sobre a importância da evangelização espírita infanto-juvenil nas nossas lives aqui de quinta-feira do Núcleo Espírita Eurípedes Barçanufo. Vamos ver aqui o pessoal chegando. Mandar o convite aqui para Fernanda. Aos pouquinhos todo mundo vai chegando. Vamos lá. Oi, Ilma. Boa noite para você. A Melinha também entrou de volta. Tatiana. Vamos ver se a Fernanda entra aqui novamente. Deixa eu ver se eu consigo achá-la, hein, gente? Aqui. João, novamente chegando. Vamos então aqui para a segunda parte da live. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direito? Talvez seja meu microfone aqui. Coloquem um legal se vocês estão me ouvindo direitinho agora. Acho que agora sim, hein, Fernanda? Vamos lá, vou te chamar aqui. Pronto. Vamos ver então. Estão conseguindo me ouvir? Tá ok? Isso, João, valeu. Boa também disse que está ouvindo. Muito bem. Estou aguardando só a. Pronto. Aí Fernanda está chegando. Me ouve agora, Prontinho, Fernanda? agora estou ouvindo de novo. Ah, maravilha. Deixa eu botar aqui na posição. Pronto. Oi, gente, acontece, né? Acontece. Tia. A gente estava falando aqui sobre essa questão da prática pedagógica, a forma de se trabalhar, né, com os conteúdos na educação espírita infanto-juvenil, que vem passando Sim, por transformações, abarcando modelos pedagógicos mais muita. centrados no educando também, né? E Isso, a Amélia estava exatamente. falando justamente isso. Acho que ela queria saber dicas com relação a esses conteúdos para se aplicar na evangelização. Então, a gente está aí, né, cientes que o nosso planeta está vivendo uma transformação, né? Essa nova fase do desenvolvimento espiritual, indo para um planeta de regeneração, estamos vivendo a transição e tem chegado os novos espíritos mais sedentos, né, de conhecimento, Uhum. é, Mais mais interessados, tecnológicos. exato, bem mais tecnológicos. Então, não tem para onde correr. A gente precisa repensar os nossos fazeres educativos, essas práticas, né? No centro e no movimento espírita é indispensável, é para ontem, na verdade. Então, a gente precisa, de fato, deixar de lado essas ferramentas antigas, porque a gente pensa muito assim, a evangelização é como se fosse uma... E não é, na verdade, não é esse. A gente precisa fazer uma evangelização infantil que se distancie, né, um pouco dessas práticas de escola, da criança e do jovem ficar sentado, só ouvindo as informações, os conteúdos. Esses jovens eles precisam estar interagindo, estar participando, essas crianças também, porque essa clientela nova, ela requisita de fato. É muito conhecimento, eles são cheios de conhecimento, têm criatividade para mais de metro, e assim, e também essa questão da inovação. São extremamente inovadores e a gente precisa estar se adaptando a essa nova turma que está chegando. As orientações que a gente tem na FEB, ou na FEB e na FEB também, dos subsídios de diretrizes para a ação evangelizadora, ela fala muito. Esse documento foi redigido em 2015.
ele fala muito da questão do protagonismo infanto-juvenil, Cairo, que é muito interessante. Inclusive, eu tenho participado dos congressos de juventude espírita promovidos pela FEB lá em Salvador, onde quem faz todo o trabalho são os jovens. Os jovens vão para o palco, eles se inscrevem anteriormente, né, em apresentação de projetos, e aí a evangelização de projetos é direcionado para isso. E eles vão com esse material e vão para o palco, apresentam esses projetos, sempre com resultados excelentes, geram produtos maravilhosos. O último congresso mesmo que eu participei foi agora em 2018, que é a cada 2 anos, aí alternando, tem o Congresso de Juventude e tem a Congeb. Esse ano de 2020, no início foi a Congeb, foi 2019 o congresso. Teve um jovem com a casa espírita dele que eles apresentaram um jogo de videogame baseado na doutrina espírita. Ah, que legal. Eles mesmos criam os projetos, né, Mesmo para criam os projetos. aplicação dentro Exatamente. da educação. É aquela coisa, né? Lógico, o evangelizador, o papel dele é estar ali mediando, é estar ali Mediano. junto, acompanhando, para que o tema do projeto não saia, né, do caminho e das orientações, dos objetivos da doutrina espírita, tem que estar em cima desse direcionamento, mas deixa as crianças e os jovens com a liberdade e com autonomia para criar. E o que Criar, pensar, pensar exatamente, construir né? o conhecimento, Desenvolver. né? Exatamente. Então, assim, geram esses produtos, eles levaram isso, e assim, eles se sentem super importantes, né? Eles se sentem úteis, se sentem valorizados. E aí um Fazendo estímulo parte a do mais para processo. exatamente participar, construir junto e assim conseguir, em alguns casos, alguns projetos que eles apresentaram, de fazer mudanças na própria realidade ali do contexto social que eles vivem. Porque teve vários projetos de finalidade social que foram maravilhosos. Então, assim, eles se sentem cidadãos do mundo, né? E fazendo esse trabalho de transformação tanto para ele, né, ele mesmo ali, com o outro, com o próximo que está do lado junto fazendo essa construção, e também para o planeta. A colaboração que ele está dando para toda a humanidade. Então, é fundamental esse protagonismo, essa participação de protagonismo juvenil, infanto-juvenil, ele precisa para ontem. Acho que as evangelizadoras, os evangelizadores precisam estar estudando mais sobre. A gente, inclusive, tem material disponível na internet, justamente com os órgãos federativos, explicando. E a gente tem vários exemplos que funcionaram muito bem e que podem ser usados como projeto piloto nas casas de vocês. Né? Eu acho que essa troca é sempre Muito maravilhosa e favorável. exatamente. Isso. E é bem bacana mesmo essa questão desse protagonismo, porque eles vão trabalhar juntos, vão construir ali, né, com outras É, pessoas, tem essa interação, e é uma coisa para a vida, porque a vida sempre vai ter uma problematização para a gente tentar resolver. E quando a gente já está exatamente. acostumado com isso, desde a escola, desde da evangelização, né, então a gente sempre vai pensar, poxa, eu preciso pensar em algo, né, projetar É, algo para isso. ajudar a resolver essa problemática que está acontecendo aqui na minha vida. É, Que a bacana. tomada de decisão, porque eles vão estar encarando isso na vida futura. Tudo isso está sendo estimulado o tempo todo, né? E aí já vai já ajudando nessa formação. É muito Sim. bom, assim, o trabalho tem sido excelentes resultados. E aí vale a pena dar uma estudada, dar uma procurada para poder estar aplicando nas casas espíritas. E a família? Como é que é o papel da família dentro desse processo da evangelização, né? Porque assim, a criança, o jovem passa 2 horas ali na casa espírita, mas o resto da semana em contato com outras pessoas, vizinhos, colegas, a questão do próprio meio familiar. De que forma os pais podem estar contribuindo para que aquilo que foi aprendido realmente se solidifique ali naquele ser? Então, assim, quando a gente fala sobre o papel da família, eu lembro muito de
uma passagem do Evangelho, que é de Santo Agostinho, no capítulo 14, que ele fala desse dever, né? E aí ele diz assim: Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos é confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe darão auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiados à vossa guarda? E aí a gente já tem assim vários relatos. Tem as salas, acho que todo mundo conhece Rossandro aqui, das palestras que ele cita sobre a questão desse papel, dessa importância do pai e da mãe, está orientando, né, nessa formação espiritual dos filhos. Tem falas de Givaldo, o próprio Raul Teixeira, né, junto com o espírito de Camilo, Denise Lino também, que fala muito sobre isso. E aí, eu não sei por que que a maioria das famílias, elas relativizam essa questão da religião, né, dessa educação espiritual. A gente obriga o nosso filho a estudar, obriga o nosso filho a cumprir a rotina de horário de dormir, de comer, de se alimentar, né? A gente sabe dessas importâncias, porque é a nossa responsabilidade enquanto pai cumprir com essas obrigações. Por que não também colocar essa criança também para participar da religião a qual eu faço parte, a qual eu frequento e participo? E é uma coisa que tem que ser incisiva, né? Esse negócio, aí a criança vai crescer, quando ele crescer, aí eu vou resolver se ele vai ou não, né? Ter liberdade de escolha. Não existe isso. A gente precisa ter essa dimensão dessa responsabilidade que cabe a nós enquanto pais, né, enquanto família, de educar os nossos filhos para essa educação espiritual. E assim, Rossandro, em uma das falas dele, ele trouxe uma pesquisa que eu achei muito interessante, eu queria até relatar aqui para vocês, que é rapidinho, mas é uma pesquisa muito interessante que vai refletir em tudo que a gente já falou aqui, já conversou. Ele disse que um grupo de educadores fez uma pesquisa com alunos de universidades em 22 diferentes países do mundo, e esses jovens eles tinham uma média de 22 anos de idade. E aí a grande pergunta e a grande questão dos cientistas era saber por que que os jovens com essa idade de 22 anos eram suscetíveis a se desenvolver com drogas e transtornos sexuais e outros jovens não. Eles queriam entender por que que isso acontecia. E aí eles tinham que encontrar uma variável para poder explicar essa questão. Começou as pesquisas e aí foi para a questão cultural, para saber se era um jovem que tinha essa cultura e o outro não interferia, não era determinante. A questão também sexual, se o jovem era homossexual, heterossexual, isso também não interferia. Foi para a questão social, né, dos países de origem mais desenvolvida, se isso também interferiria nessa influência, também não foi determinante. E das religiões também, que os jovens naquele momento estavam participando e frequentando, e também não foi um fator, uma variável que determinou a pesquisa. Depois que eles fizeram mais um aprofundamento, foram fazendo recortes até chegar na infância desses jovens, que eles fizeram os questionamentos do que essas crianças faziam, esses jovens faziam enquanto crianças, na idade de 5 a 6 anos. Aí alguns jovens disseram que frequentavam a religião dos seus pais. E aí é onde tem o grande impacto da pesquisa. Os cientistas, inclusive, ficaram bastante impressionados. E a gente sabe que a maioria dos cientistas são materialistas, não acreditam na existência de Deus, né? Mas eles perceberam que a religião, ela era um fator que determinava. Não tinha para onde correr. Eles conseguiram perceber que todos os jovens que não estavam vulneráveis ao sexo desregrado e às drogas, eles tinham um comportamento comum de, independente de país de origem, de cultura, de classe social, de religião atual,
Eles eram jovens que, quando crianças, frequentaram a religião dos seus pais. E aí a Ou seja, o gente... desenvolvimento da espiritualidade desde cedo, né? Exatamente. E aí, assim, o questionamento deles é por que que quando uma criança de 5, 6 anos, né, aquilo que é incutido nela, naquela fase, consegue gerar competências para ele enfrentar essas tentações quando chega na juventude. E aí vem a doutrina espírita para esclarecer a gente sempre, porque é uma doutrina esclarecedora, na questão 383 do Livro dos Espíritos, que aí ele faz os espíritos de luz iluminados fazem a pergunta para Kardec por que que a gente passa pela infância. E aí a gente sabe que é porque nesse período da infância é o momento, é o tempo que a gente tem acessível para a impressão de novos valores. E é justamente a função da família, que é a célula máter, né, da sociedade, é o primeiro local de aprendizados, principalmente aprendizados espirituais, de valores, de sentimentos, que são incutidos nessa fase. Quando a família ela cria esse hábito, ela tem esse hábito de participar da religião, no nosso caso, da religião espírita, da doutrina espírita, e leva os nossos filhos para a evangelização espírita, lembra da vacina? O filho, quando ficar jovem, vai sair de casa, porque os filhos não são nossos, né? A gente sabe que é um empréstimo divino, mas quando ele sai de casa, ele já está vacinado. Então pode vir a tentação que for, ele vai resistir, porque ele já está lá com aquela vacina preventiva espiritual que ele tomou quando era criança. O vírus da tentação, né? É o vírus da tentação. Pois é. E a gente também tem, Caio, às vezes eu vivenciei muito isso enquanto evangelizadora, e alguns relatos também de outros evangelizadores, dessa questão da gente ter na evangelização crianças que as famílias são de uma ou outra denominação religiosa, né? A gente encontra muito isso no caminho, porque muitos centros espíritas fazem aquele atendimento, né, de atendimento social e acolhem as famílias para fazer um trabalho de assistência social, de entrega de cesta básica, de enxoval, e levam essas mães com os filhos, né? E aí eles terminam também participando da evangelização espírita. E assim, às vezes a gente entrava em algumas discussões a respeito disso, fala ou não fala da doutrina, né? Conta ou não conta sobre os princípios básicos, porque às vezes se torna uma sala mista, né? Com espíritas, filhos que são de trabalhadores espíritas e filhos de pais que não têm contato com a doutrina espírita. E a gente fica nesse dilema, sem saber como é que a gente age. Então, assim, das experiências que eu tive, eu acho que o fundamental, como a gente já falou um pouco aí, tem que trabalhar os conhecimentos doutrinários. A gente vai conversando com essas crianças, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, mas sem chocar muito, né, com a realidade, com a vivência delas em relação a outras denominações religiosas, mas principalmente a questão da transformação moral com os valores e sentimentos. Porque quando a gente fala de Jesus, Jesus é universal. É universal. Então não tem para onde correr. É universal. E o atendimento também com essas famílias, né? Para preparar essas famílias justamente para orientar seus filhos no caminho do bem. Seguindo a Jesus, não tem erro. Sim. Muito bem. Mandar um abraço para o pessoal que está chegando aqui também nessa segunda parte. Marcleuve aí com a gente. Marcleuve, beijo, Marcleuve. O Idel também, a Silmara. Sinara chegou aqui também, disse que só pôde chegar agora para poder assistir. Diz que concorda plenamente com o que você está dizendo aí. O pessoal do Jack Ben. E ainda o Beto dizendo o seguinte: minha vacina veio tardia, mas valeu. Porém, mas quando sempre. cheguei. Ele disse que quando chegou ao centro espírita, ele tomou um detox que foi tiro e queda. É porque assim, a vacina quanto mais cedo é melhor, porque a gente evita o sofrimento futuro, né? Quando a gente toma a vacina já adulta, a gente já passou por alguns sofrimentozinhos, né? Pra poder depois a gente conseguir a coisa da melhor forma. Mas a vacina espiritual, ela é excelente.
E você também, Fernanda, é coordenadora de arte e cultura Sim. do CR11, como a gente falou aqui no início. Eu queria saber de você, para você falar um pouquinho para a gente dessa função da arte sobre a ótica espírita, né? De que forma ela pode ser trabalhada, principalmente na área da evangelização espírita infanto-juvenil. Então, eu vou fazer uma outra referência, né, que é importante, a gente sempre trazer esses autores, essas pessoas que Fundamenta, contribuíram né? demais, fundamenta, não tem pra onde correr, assim, e uma personagem ícone dentro da doutrina espírita que fala muito bem sobre arte é Leon Denis. No livro que ele tem, Espiritismo na Arte, tem uma mensagem de um espírito apresentado como esteta, e ele traz o seguinte para a gente refletir, viu, gente? A arte é para o ser humano o apelo do campo divino. Quanto mais um ser, por sua vontade e seus atos, aproxima-se de Deus, mais apto ele está a sentir os eflúvios e as vibrações divinas. De acordo com a sua evolução, essas vibrações se traduzirão por criações de virtudes, sendo a palavra virtude tomada em sentido geral. A arte é, portanto, um dos meios de sentir a grandeza de Deus. E aí a gente vem para essa questão da arte e as suas diversas manifestações, né? Ela tem das características primordiais, que é a questão de integração, de trabalhar o coletivo entre as crianças e os jovens, né? Porque ajuda nessa construção de vivências de valores, como a cooperação, a colaboração, o respeito, as diferenças. E aí a gente vai estar desenvolvendo nelas essas experiências de solidariedade, de responsabilidade e de compromisso para consigo e para com os outros. E assim, por meio da arte, a gente consegue proporcionar reflexões contextualizadas a respeito da doutrina espírita. Porque a gente tem muitos temas, a gente conhece a doutrina, que são complexos, que são profundos, que requer um estudo mais aprofundado. E através da arte, a gente consegue alcançar o objetivo, né, o cerne das questões dos princípios básicos da doutrina. E quando ele contextualiza isso através dessas manifestações artísticas, ele vai levar isso para a vida dele inteira, ele não vai esquecer nunca sobre aquele assunto da doutrina espírita, porque eu vivi isso enquanto jovem, quando a gente faz um trabalho sobre suicídio, por exemplo, aquilo fica marcado para a minha vida toda, é impressionante, assim, né? Fica imprimido mesmo dentro do meu perispírito, do meu consciente ali, e vai para o resto da minha existência. E ajuda a gente a fazer, né, essa ligação também, porque a partir do momento que eu tenho, através da arte, contato com esses temas da doutrina espírita, eu vou levar isso para minha família, eu vou levar isso para a minha escola, para a sociedade, para todos os papéis sociais que eu vou viver durante a minha vida. E uma outra coisa, Cairo, que é importante a gente estar enfatizando aqui, que a gente pode estar passeando por diversas manifestações artísticas, né? E não só durante as atividades de evangelização infantil e de juventude, mas em todas as atividades das instituições espíritas. A gente pode trabalhar com música, a gente pode trabalhar com canto, a gente pode trabalhar com expressão corporal, com teatro, com artes plásticas, com pintura, com produções audiovisuais, com poemas, com contações de história. Então, assim, a gente tem um universo, um conjunto de possibilidades para poder aprender sobre a doutrina espírita de uma melhor forma, lúdica, divertida, alegre, né? A gente consegue exercitar empatia, as pessoas sorriem com muito mais facilidade, ficam muito mais abertas e suscetíveis às energias, porque os pensamentos, quando você está vendo uma manifestação artística, você se conecta, né? Acho que o principal, como o espírito ele colocou, que a gente faz essa ligação com o alto. É o momento que a gente estabelece essa melhor conexão conosco, com o outro e com o divino. A arte, para mim, ela está em todos os momentos da minha vida. Eu mesmo não consigo, assim, qualquer trabalho que eu vou fazer tem que ter uma música, tem que ter uma poesia, tem que ter... porque eu acho que ajuda nessa melhor compreensão, nesse melhor entendimento.
e torna as reuniões das casas espíritas, os encontros, muito mais interessantes, né? Pois Muito mais é, atrativos. Eu costumo dizer que, é geralmente, quando a gente brinca, quando a gente se solta, quando a gente faz essa isso, expressão corporal e se insere dentro de uma prática dessa, a gente quebra até alguns bloqueios, alguns padrões energéticos que ficam exatamente. até na nossa musculatura mesmo, a tensão do dia, né? A gente Tenso, acaba exalando. Então, realmente, é exatamente. fundamental. Muito Pois importante. é. Então vamos botar arte em todo quanto é lugar aí da nossa casa espírita, viu? Vamos botar. Bom, Vamos introduzir. e nesses anos de educador espírita aí, a gente queria que você relembrasse um momento assim que marcou muito a sua trajetória. Talvez Eita. tenham sido vários, mas se der para selecionar É, algum, né? sim, pois é. Foram muitos momentos, né? Tem sido muitos momentos marcantes. Essa última semaninha mesmo virtual para mim foi muito emocionante. Eu chorava assistindo os vídeos, uma coisa assim de Oh, louco. Teve uma em especial, porque quando a gente lembra. Eu lembro do livro, do estudo que eu fiz de Raul Teixeira, né, na casa a qual eu comecei a fazer parte. A gente trabalhou muito esse livro e isso refletiu muito na minha prática enquanto evangelizadora, né? Da questão da mensagem de Camilo sobre essa vacinação espiritual. uhum. E aí eu vivenciei uma situação que é aquela coisa mesmo assim de dar aquele sacode, né? Dar aquela chacoalhada para a gente perceber o quanto é uma responsabilidade que é confiada para a gente enquanto evangelizador. Eu vivenciei uma história de um jovem, né, ele foi evangelizado por mim quando criança e depois continuou na juventude. E aí, num determinado momento de jovem, né, ele estava com seus 15 para 16 anos mais ou menos, ele passou por uma crise existencial que a gente infelizmente tem acometido demais os nossos jovens, né? Problemas de transtornos psicológicos mesmo, né? Essas questões de depressão, de síndrome do pânico, de tentativas de suicídio, né? Pensamentos suicidas. E ele estava passando por uma crise dessa. E eu fui, né, conversar com ele, porque ele pediu auxílio, a gente foi para poder bater um papo. E aí, no desabafo, né, que ele tinha essa confiança em mim, por conta de toda a vivência que a gente já tinha tido, e aí ele falou, olha, Fernanda, eu só não tentei o suicídio porque na evangelização e na juventude eu tive os conhecimentos, né, sobre as questões da vida após a morte, que com a morte física as coisas não se acabam, os problemas, se eu tentasse me suicidar, só aumentariam, né? Os relatos dos espíritos no umbral, que aquilo ali me impressionou muito, então tudo isso me fez refletir que não valeria a pena eu tirar a minha vida e que eu sei que Jesus está do meu lado me ajudando, mas eu preciso também da ajuda de vocês. E aquilo, assim, na época já tem mais ou menos uns 6 anos isso. Me impactou, né? Porque a gente percebe, porque a gente acha que a gente está ali fazendo atividade, falando de Jesus, e às vezes o menino está entrando por um ouvido, saindo pelo outro, ou coisa do tipo assim. Mas a gente vê nesse depoimento o quanto isso marcou. E é justamente sobre essa vacinação que Camilo fala, né? Ele tomou aquela vacina sobre os ensinamentos do Cristo, sobre o amor. E na hora de uma tentação, de um momento de fraqueza, ele não cometeu o ato, né? Então, eu sou muito agradecida, assim, por esse momento. Às vezes, nas oportunidades que eu tenho de conversar com jovens, a gente bate muito papo sobre isso, porque muitos deles têm vivenciado isso na prática. E a gente conversa muito para poder eles terem esse despertamento, né? Que a gente tem as frustrações da vida da gente, a gente vai ter as decepções, que nada na vida da gente é perfeito, porque a gente está nesse processo evolutivo mesmo de aprendizado, né? De às vezes errar, mas se a gente errou, a gente precisa se ajustar, se equilibrar para tentar acertar na próxima vez. Então, é um trabalho que é uma magnitude, né? Quando a gente, para quem é médium, vidente, que tem essa percepção espiritual, quando acontecem os trabalhos de evangelização,
o quanto a gente é bem amparado pela espiritualidade nesses momentos, né? A equipe espiritual de evangelizadores que está em volta da gente, nos auxiliando e amparando tanto as crianças, como os jovens e como os evangelizadores. É um trabalho lindo demais. Eu me Sim. emociono. Eu sou muito suspeita em falar. Teve uma outra situação também, assim, eu logo no início de evangelizadora, retorno das atividades, né? E aí estava de férias, aí eu preparei aquela aula, né, sobre o começo, sobre o espiritismo, sobre as três revelações, ia fazer uma mágica com os meninos e tal. Aí só foram duas crianças. Início de evangelização, as meninas ainda estão de férias ainda, aquela coisa. Aí eu É, falei, meu Deus, e agora? Eu preparei aquela aula, né, para poder mostrar para os meninos. Aí chegou a diretora do departamento, que é médio vidente, olha, você trate de subir para a sala, porque tem um monte de criança desencarnada esperando sua aula. tá Aí eu falei, tá vendo? vendo aí? E é muito Então, importante o espírita trabalhar sempre com essa consciência, né? exatamente, exatamente. Vai ter outros espíritos ali desencarnados também para aprender muito. Todos É, eles, né? A gente está ali numa troca. muito emocionante esse seu relato, né? É porque, como você disse, a evangelização, ela é um trabalho que o resultado é meio que a longo prazo, né? É tipo Exatamente. assim, é confiar na colheita, na semeadura que você está fazendo, porque você não sabe como é que vai ser a colheita, né? A E colheita, nesse caso exatamente. foi positiva. Foi proveitosa. E assim, Isso. na hora do semear, a gente fazer a nossa melhor semeadura, né? Fazer a nossa melhor parte nesse sentido, né? Se doar mesmo, com todo o amor e com todo o carinho, porque aquilo ali vai ter retorno. Eu tenho certeza disso, assim, confiando no Jesus Sim. que Então, para fechar, né, a nossa live de hoje, eu gostaria que você acabou. resumisse, está acabando. É... Queria que você resumisse o tema, né, a importância da evangelização espírita infanto-juvenil. Só queria, antes de você falar, ler aqui alguns Dá comentários do um oi pessoal. aí O Idel disse que as possibilidades da arte no espiritismo são diversas, concordo e plenamente, o João também também. concorda. Sinara disse que a arte sensibiliza o ser, né? E diz que Isso. o público invisível é sempre muito grande. É muito maior do que a gente pensa. Isso. Então, Então, resumindo, Fernanda, sim, é assim, eu vou parafrasear aqui Leon Denis, que ele diz assim: para uma sociedade nova é necessário homens novos. E aí por isso que a educação espiritual desde a infância é de importância capital. A gente urge por essa educação espiritual, né? Trabalhar esses valores, trabalhar essa questão da transformação e da ação, do agir no bem, juntamente com os estudos da doutrina, né? Com o conhecimento, com a fé raciocinada para orientar esses novos homens que estarão encarnando nessa nova sociedade que é o planeta Terra. E aí eu deixo aqui, né, uma mensagem minha mesmo, quem já conhece, que a gente sempre fala, né? Pegando a fonte de Jesus, que é o nosso mestre guia, é o nosso modelo, é o nosso amigo, é o nosso maior evangelizador, pedagogo, que a gente precisa ir e evangelizar sempre e que Jesus possa contar conosco para essa tarefa. A gente tem que estar ali dispostos para esse trabalho no bem, porque como eu coloquei aqui para a Melinha, a evangelização é como se fosse um sol para as nossas almas, sedentas de luz. E é o que a humanidade nesse momento precisa. E é isso, Cairo. Obrigada que por esse bonito. momento maravilhoso. Muito feliz. Nossa, a gente que agradece por você ter aceitado esse convite, né? Tá mais uma vez aqui com o grupo do Núcleo Espírita Eurípides Bonete. Bassanufo e com Turma todos que estão maravilhosa de Camacan. participando. E assim que essa pandemia acabar, né? Quem sabe a gente não pode ter você novamente aqui com a gente, fazendo Estarei à mais uma disposição. palestra. O maior prazer. Muito feliz mesmo, muito agradecida por estar aqui com você, batendo esse papo, falando dessa importância da evangelização. Mesmo nesse momento de pandemia,
A gente pode sim estar proporcionando para os nossos evangelizandos, conforme, né, a realidade da casa espírita, momentos de contação de história através de vídeo. Pode estar pensando de uma forma de estar levando alguma atividade para essa criança ou para esse jovem, uma leitura, um filme. Sempre está estimulando, né? Apesar da gente não estar presente fisicamente, mas a gente pode estar fazendo essa ponte, essa ligação. É isso aí. E a Melinha disse aqui que está renovada e curada com essa Oh, live, meu viu? Deus. Beijo, Belinha. Beijo para todos do NEB. Satisfação maravilhosa, viu? Isso. O Beto está lembrando aqui todo mundo, ele tem o Instagram Conectando Caminhos, que ele trabalha questões espíritas e também espiritualistas, Sim, é, falando que sábado agora tem o Conexão Espírita falando da legal. sexualidade, empoderamento Empoderamento na reconciliação da construção da de si com consciência. Jean, de um gay espírita. Legal. E pois é, ele comenta aqui ainda, deixa eu ver. Verdade, Amélia, meia live, vamos compartilhar muito. E o João, eba, Betinho! Bom, então a gente vai fechando por aqui, mas assim, eu queria te pedir para fazer uma prece final. Pode Final, ser? vamos sim, vamos. Todo mundo, por favor, fechando os olhos, respirando calmamente, se conectando com o alto, que a gente possa, neste momento, primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade. Agradecer ao nosso Jesus, mestre, modelo e guia da humanidade, governador da terra, pela oportunidade de mais um aprendizado, pela oportunidade de estarmos, apesar de distantes fisicamente, mas conectados pelo amor, pelos laços da união, pelos laços da busca, pelo equilíbrio, pela paz e pela cura da humanidade. Que a gente possa despertar as nossas mentes, conscientizar que a evangelização infanto-juvenil é de primordial papel para essa transformação da humanidade. E que cabe a nós, cada um, fazer a nossa parte, ajudar a esses irmãos queridos e ajudar-nos também para essa transformação moral, para o que o nosso planeta consiga vencer. Eu acho que travou um pouquinho. Vamos ver se ela retorna. Vamos ver aqui. Oi, Fernanda. Oi, Pronto, só dei uma travadinha no final e oi. inverteu aqui a imagem. A gente está sem ver você. Ah, desculpa. Pronto. Pronto. Mas é isso, então. A gente vai encerrando por aqui, mais uma vez agradecendo você, a sua disponibilidade. Foi uma live realmente Eu que agradeço. maravilhosa. Aprendemos muito, nos sentimos ainda mais impulsionados, incentivados dentro dessa tarefa que é primordial em qualquer casa espírita. Tá bom? Verdade. Tá bom, meu Agradecendo a querido. todos que participaram aí com a gente também, interagindo, perguntando, deixando comentário, ou então só assistindo mesmo, tá certo? Ó, um abraço bem carinhoso aí para você, Beijo, para todos da sua coração. família, todo o pessoal lá Obrigadão do para você centro, né, também. Trabalhadores de Trabalho de Jesus, Jesus. Isso mesmo. e E a turma do lembrando CR11, da nossa macro, hein? Não esqueça que vai acontecer. 24, 25 e 25 e 26. 26 de Julho. julho. Isso mesmo. Tá pertinho. Beijão, viu? Beijo grande então, hein? Fica Tchau, bem. tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Você também.